Bem-vindos a mais uma aula. Nós estamos dando continuidade à nossa série sobre o Pentateuco e a gente já passou por algumas aulas em que nós aprendemos, né, desde a criação do mundo em Gênesis, falamos bastante sobre Abraão recentemente e agora a gente vai ter uma visão geral sobre Gênesis em si. Quem vai dar essa aula vai ser o Pastor Wesley, Pastor Di, né? E antes da gente começar, eu queria que você fechasse seus olhos, se concentrasse em Jesus nesse momento. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, eu apresento a Ti, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, Pai. Eu te peço, Senhor, que essa aula seja uma aula abençoada, seja para as pessoas que estão aqui, seja para as pessoas que vão ouvir depois, que o Senhor possa abençoar cada um, que essa aula possa chegar onde o Senhor quer que chegue e que todos nós possamos aprender bastante. Que, mais uma vez, como eu sempre falo, não seja só um conhecimento intelectual, seja algo só sobre as nossas mentes, mas que venha mudar completamente quem somos, que mude completamente a nossa visão de mundo, como nós vemos o mundo à nossa volta, como nós vemos a Bíblia, e que a partir disso nós possamos mudar os nossos hábitos também. Pai, eu te peço que abençoe cada um que aqui está, que o Senhor possa proporcionar transformações, que o Senhor possa gerar chaves espirituais, que nós possamos ter uma percepção mais profunda do alto. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pastor, pode ir. Pai, gente, como é que vocês estão? Certo? Depois eu mando o esboço que eu fiz para vocês. Se vocês estiverem anotando aí, se vocês quiserem anotar, eu dividi essa aula em 4 partes. Tá? O livro de Gênesis é interessante porque ele vai falar para nós sobre a criação, né, sobre o começo de tudo. E por incrível que pareça, né, talvez vocês já tenham ouvido isso, mas apesar de ser o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele não foi. A história diz que ele não foi o primeiro a ser escrito, né? A Bíblia foi escrita, tem uma ordem, uma sequência para ser lida, tem uma sequência de acontecimentos, mas por incrível que pareça, o livro de Gênesis ele não foi o primeiro a ser escrito, né? Alguém sabe qual foi o primeiro a ser escrito? Vocês participam também, tá? Foi, se não me engano, o livro de Jó, não foi? Isso. E inclusive escrito por Moisés. É interessante quando a gente vê isso, porque a gente percebe que toda a sequência de fatos que são ligados um no outro vai acabar dando uma ordem, uma sequência ainda maior para tudo aquilo que a gente acredita, né? E o livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia porque ele vai apontar e vai dizer sobre a criação. Eu dividi essa aula hoje, essa introdução. Eu vou falar bem por cima hoje, tá? A respeito do livro de Gênesis, mas o livro de Gênesis, eu dividi ele aqui em 4 partes. Primeira parte, criação, dilúvio, Torre de Babel e os patriarcas. É interessante porque quando fala de criação, a gente já associa logo ao livro de Gênesis, até porque também o nome Gênesis, né, ele quer dizer isso. Gênese, que é em português, ele quer dizer origem, princípio, né? Então é por isso que ele é o primeiro livro da Bíblia, assim, vai dar essa ordem cronológica. Então, assim, quando a gente fala de criação, é automático que nós já vamos ligar criação e o livro de Gênesis. É interessante porque, como eu falei, Gênesis, né, em português mesmo, essa palavra Gênese, com E no final e sem o S, ele vai nos dar essa sequência, esse significado de princípio, origem, começo de tudo, começo de todas as coisas. E se você for avaliar o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vai estar escrito: no princípio, criou Deus os céus e a terra, e viu que era sem forma e vazio. O livro de João, capítulo 1, o primeiro livro do Novo Testamento, ele vai nos dizer praticamente a mesma coisa também, só que em uma linhagem um pouco diferente. Gênesis, capítulo de número 1, se alguém quiser, vamos fazer o seguinte, vocês participam também, então alguém abre aí Gênesis capítulo de número 1 e alguém abre João capítulo de número 1, por favor, e aí a gente participa todo mundo junto. Gênesis 1, né? Posso ler Gênesis 1? Pode ler, você vai lendo aí, quando for para parar eu aviso. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só? Pode ler até o 4. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo.
e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Show. Então, olha só, aí João, capítulo de número 1, alguém abriu? Tereza, paz, bom dia. Eu abri aqui. Bom dia, eu abri aqui em João 1. Bom dia, Pedro. Pode ler a partir do verso 1 até o 4 também. Tá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, olha só, se a gente for avaliar, João ele vai começar o Novo Testamento, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Nós lemos 2 passagens com aproximadamente aí 1.200 anos de diferença, né, que foram escritas uma para a outra. E praticamente a mesma coisa, dizendo a mesma coisa e apontando para o mesmo lugar. Gênesis primeiro vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. O verbo, uma ação, né? E Deus vai falar o tempo todo lá: haja, ação. E João capítulo número 1, no princípio ele era o verbo, ou seja, ele era a ação. Todas as coisas foram feitas por meio dele, como diz o versículo 3. Né? Então são 2 livros completamente distantes um do outro, mas que apontam para o mesmo lugar. É interessante porque quando a gente começa a avaliar isso, aí a gente começa a perceber que todas as coisas elas começam a ligar, né, a serem ligadas uma na outra, as coisas começam a se encaixar. Então, o primeiro grande feito de Gênesis é exatamente esse. Então, esse é um dos primeiros feitos. Então, o primeiro grande feito aqui que a gente relata no livro de Gênesis é o feito da criação. E é interessante porque todas as coisas são feitas exatamente pelo fato de que Deus olha para a terra e ele julga a terra sem forma e vazia. Né? Então, a partir daí, ele começa a criar todas as coisas. E, consequentemente, né, eu gosto sempre de fazer essa introdução. A grande sequência aqui é porque Deus vai criar o homem e a partir do erro do homem é que Deus vai criar todo o restante. Então, é uma sequência de fatos que ligam um ao outro. Eu gosto até sempre de fazer as introduções das minhas ministrações falando sobre a criação, né? Porque é algo que dá sequência a todo o restante da Bíblia. Se você for falar sobre o céu, você vai falar sobre a criação, porque nós viemos de lá, nós vamos para lá. Independente do que você for falar, tudo está ligado aí praticamente ao primeiro capítulo da Bíblia. E o que me chama a atenção é que quando Deus cria o homem, Deus dá para o homem um destino. Né? Deus cria o homem para que o homem seja sua imagem e semelhança. Deus cria o homem para que o homem esteja com ele o tempo todo. Só que o homem, por um descuido, o pecado entra no mundo. Agora nós vamos saber que o homem vai ter as suas consequências, a mulher vai ter suas consequências. Gênesis capítulo de número 2 vai falar sobre isso. E aí Deus começa um plano de salvação. E esse plano de salvação automaticamente vai nos ligar aí ao segundo grande feito da Bíblia. Né? A Tereza que chegou um pouquinho depois aí, eu dividi essa aula hoje em 4 grandes acontecimentos, tá? Criação, dilúvio, a Torre de Babel e os patriarcas. Então, a criação, o erro do homem vai automaticamente nos ligar ao segundo grande feito que foi o dilúvio. Por quê? Porque Deus percebe que a terra tá precisando de Gênesis capítulo de número 6. Deus percebe que a terra está perdida no pecado. Então agora ele vai pegar e vai dar ao homem uma missão. E essa missão Noé constrói um grande barco, coloca dentro dele um casal de cada espécie de animais. E para mim isso aqui, cara, é um milagre tanto. Né? É exatamente aquele fato assim, só quem você tem que ter muita fé para poder acreditar em algo desse tipo. Né? Você imagina um barco, uma arca muito grande, um casal de cada espécie de animais sendo colocado dentro da arca. Não é qualquer um que consegue acreditar nisso. Né? E nós estamos falando de muitos animais, inclusive de animais que já nem existem mais, animais que já foram extintos com o tempo, animais porque Deus destruiu a terra, Deus não destruiu onde Noé morava, Deus não destruiu
apenas próximo ao rio Eufrates, próximo a Tirom, não. Deus vai destruir exatamente toda a terra. Ou seja, existem animais que existem no extremo sul de onde nós estamos que não existem aqui. Existem animais aqui que não existem lá. E ainda assim Deus faz questão de fazer com que Noé coloque um casal de cada espécie dentro do barco. E aí o dilúvio vem, todos nós conhecemos essa história, e o povo primeiro não dá crédito para a pregação de Noé. Só que quando o dilúvio vem, aí eles começam a acreditar. Então o primeiro grande homem que Deus levanta com uma missão, né, de apontar para o plano de salvação, para o plano de Deus para a humanidade, ele vai levantar Noé. E o que me chama a atenção é que depois que o dilúvio passa, todas as coisas passam, Deus olha para Noé e vai dizer: crescei e frutificai. Alguém abre aí para mim Gênesis capítulo de número 6. Deixa eu só ver se eu acho qual é o versículo aqui. Gênesis capítulo de número 6. Gênesis capítulo de número 7, na verdade. Perdão, eu falei para você também aí capítulo de número 6, é capítulo de número 9. O verso de número 1. Alguém pode ler, por favor? 9, verso 1. Isso. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra. Então, pós-dilúvio, primeiro mandamento de Deus para Noé: crescei e multiplicai, frutificai. Essa é a ordem de Deus para Moisés. Aí, o que me chama a atenção aqui, já ligando ao terceiro fato, né, que é a Torre de Babel, e depois a gente nós vamos tirar algumas dúvidas todos juntos. Mas o terceiro grande fato que já vai nos ligar ao restante da história. Deus fala para Noé: crescei e multiplicai. Aí é interessante porque agora Noé vai fazer isso, vai crescer, vai multiplicar, a terra começa a ser povoada. E a Bíblia fala, alguém abre aí Gênesis capítulo de número 11, a partir do verso de número 1. A ordem para Noé é crescer e multiplicar. Eu quero que vocês foquem bastante, né, nessas duas palavras, crescer e multiplicar. Porque a partir daqui agora, Deus vai nos levar, ao terceiro fato, na Torre de Babel. Quem achou pode ler Gênesis capítulo de número 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Pode continuar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Pode ler, é só até aí. Então, olha só. A primeira ordem de Deus para Noé: crescer e multiplicar. Noé vai e faz isso. Agora, a ideia do povo que vive ali, dos babilônicos, parece muito boa. Por quê? Porque eles estão agora vivendo em um momento em que toda a terra fala a mesma língua. Aí o que eles fazem? Eles começam a perceber que tem gente ficando muito distante. É automático que os costumes de um povo vai ser diferente do outro. Então o que eles começam a fazer? Começam a conversar entre eles mesmos ali, e aí eles vão dizer para os outros assim: vamos fazer o seguinte, vamos produzir o nosso próprio tijolo, vamos produzir a nossa própria tinta, o nosso próprio cal, vamos levantar uma torre, e a partir do momento em que a gente levantar essa torre, o nosso povo vai viver dentro da torre. Ou seja, o nosso povo não vai se misturar, nós vamos fazer o nosso nome, nós vamos ter o nosso povo, nós vamos ter a nossa cultura, nós vamos fazer tudo do nosso jeito. E a ideia parece muito boa. Só que a questão é, Deus falou para Noé, para o povo crescer e multiplicar. E agora o povo babilônico, na intenção de achar que estão fazendo algo que é correto, eles vão... É um português bem aberto assim, vão fazer ali a sua panelinha. E vão dizer: não, nós vamos ficar só entre nós aqui, o nosso povo não vai se misturar, o nosso povo não vai andar com outro povo, é o nosso povo, e o nosso nome vai ser famoso. Os outros aí que vierem depois, os outros que já estão por aí, que eles tentem fazer o nome deles, mas o nosso nós vamos fazer. Então, na cabeça deles, parece que é uma ideia muito boa, só que está indo completamente contrário a tudo aquilo que Deus tinha falado para Noé 2 capítulos anteriores. O interessante aqui é porque Deus fala para Noé crescer, multiplicar, o povo agora está querendo segregar, e aí parece que está tudo bem. E na melhor das hipóteses ainda, eles falam: vamos construir uma torre,
e essa torre ela vai tocar o céu. Nós vamos fazer um prédio bem alto, Mateus acabou de ler o versículo 4, e o topo dessa torre vai tocar o céu. Então nós vamos estar mais perto do céu, nós vamos estar mais perto de Deus, porque essa era a ideia do povo. Quanto mais alto eles estivessem, mais próximo de Deus eles estavam, né? Então agora, de repente, eles estão fazendo isso. Aí parece, né? A ideia que passa é que Deus está olhando lá da terra e vê eles fazendo tudo, e aí, de repente, uma hora ele fala, não, calma aí, deixa eu intervir aqui, porque parece que eles não entenderam o que eu falei para Noé. Na cabeça deles a ideia é muito boa, mas na prática eles estão indo completamente contrário a tudo aquilo que eu mandei que fizessem. Aí, alguém pode ler, por favor, a partir do verso de número 5? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Então, olha só que interessante. O povo vem, acha que está fazendo a coisa correta, e Deus não tinha descido à terra ainda, depois de ter conversado com Adão e Eva, depois da exposição do pecado de Adão e Eva. Então agora essa vai ser a próxima vez em que Deus desce à terra. A primeira vez ele desce à terra todos os dias para poder conversar com Adão e Eva. Agora ele desce para poder confundir o povo. Então a partir daqui é até uma questão de humanidade, né? Uma questão já extra Bíblia. É por isso que hoje nós temos essa diversidade de línguas, porque o próprio Deus, ele olhou para aquilo que estava sendo feito e falou, não, vou descer lá, confundir o povo. E é interessante porque a Débora, minha esposa, professora de português, ela poderia explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui, mas uma abordagem bem simples é que Deus, quando ele fala aqui no versículo de número 7, ele não fala eu vou descer, eu vou fazer, eu vou, não. Ele fala no plural. Desçamos e confundamos, ou seja, Deus não está fazendo sozinho. Aí a questão aqui Deus pode estar fazendo com seus anjos, Deus pode estar fazendo como se estivesse havendo uma reunião ali no céu, Pai, Filho e Espírito Santo, e agora ele fala, desçamos e confundamos. Embora o Espírito Santo ele apareça só a partir de Atos, capítulo de número 2, ele já existia, tá? Desde o princípio. É algo que já existia, é algo que o povo vai experimentar depois, mas é algo que já existia. Então, quando Deus decide aqui confundir a língua do povo, ele não faz sozinho. Ele fala, vamos descer, desçamos e confundamos, no plural, dando a ideia de que mais de uma pessoa vem e faz isso. E a partir daí, então, uma questão de humanidade, nós temos a diversificação de línguas que nós temos hoje. Uns falam português, outros inglês, outros espanhol. Por quê? Porque Deus desceu e confundiu o povo e espalhou o povo por toda a terra por conta de Babel e por causa da construção do povo babilônico em tentar fazer com que eles fossem famosos, eles fossem conhecidos. Então a ideia é até uma frase bem clichê de pregador, mas a ideia é coração com a motivação errada, mas fazendo aquilo que parecia ser certo, né? Então coração com a motivação errada, ele vai fazer com que nós vamos para um lugar que seja errado. Pode falar aqui, Mateus. Interessante, nunca tinha parado para pensar dessa forma, pastor. Então, tipo, é como se a diversidade que a gente tem é algo que Deus quer, né? Se a gente for pensar, porque muitas vezes a gente vê essa passagem, aí pensa, pô, a humanidade tava fazendo algo, entre aspas, bom, tava se unindo ali, mas o que Deus queria era que eles fossem cada um com uma cultura própria, não no sentido ruim, mas no sentido bom, cada um tivesse um desenvolvimento próprio, né? Ele se colocasse sobre a terra, espalhasse sobre a terra. E aí, tipo, é interessante quando a gente olha Apocalipse, né? Quando João vê o povo de Deus, é um povo que é de todas as nações, de todas as línguas. Tipo, é interessante ver que é exatamente esse o projeto que Deus tem, não um projeto, tipo, de uma igreja ou de um povo que é todo mundo igual. Na realidade, eu acho que desde o início, né, ele queria um povo que fosse
que tivessem várias línguas, várias culturas, e o ser humano é que não queria isso. O ser humano era que queria que todo mundo fosse igual, fechado, e enfim. É exatamente aquela frase que eu falei, é uma ideia certa, uma ideia muito boa, mas com a motivação errada. É bom, inclusive é o nosso tema desse mês, né? Eu vou abordar um pouquinho no domingo que eu for ministrar, eu vou abordar um pouquinho sobre isso, unidade e comunhão. A ideia é muito boa, que o povo viva unido. A questão é que a motivação é errada, porque o que eles fazem? Nós vamos segregar, vamos fazer a nossa panelinha, o nosso povo vai ficar entre nós e o restante aí que se vire, né? É como se, agora pensa comigo aqui, ó. É como se agora, de repente, toda a genealogia da Bíblia ela fosse rasgada. A bem da verdade é isso. Como se o povo estivesse pegando a genealogia, o que vem exatamente nos versículos seguintes, e rasgasse. Né? Vamos rasgar a genealogia aqui. Tanto é que a partir do versículo de número 10, vai começar a falar sobre a genealogia e sobre a descendência de Sem, que foi um dos filhos de Noé. Justamente por isso. Então, assim, como eu falei para vocês, a Bíblia ela vai nos ligar, vai nos levar exatamente a pontos como esse, de fazer uma ligação com a outra. A gente olha assim e fala, cara, de verdade mesmo aqui entre nós, um papo bem amigável. Quem de vocês aqui já parou para ler a genealogia assim e fala, cara, é interessante ler a genealogia? Alguém? Então, então assim, cara, genealogia é chato, mas Deus faz questão de mostrar para o povo que a genealogia é importante, porque o que ele fala? Ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, o povo está segregando, vamos descer, vamos confundir, aí isso no versículo 9, aí no versículo 10 ele já vem e fala, estas são as gerações de Sem era de 100 anos, e ele gerou Arfaxade, e Arfaxade gerou fulano, e fulano gerou ciclano, e ciclano gerou ciclano, e é algo que é maçante, que acaba se tornando chato, mas Deus faz questão de mostrar isso justamente para fazer isso justamente para nos mostrar que essa sequência, né, que vem a partir do povo querer segregar, as gerações elas são importantes, né? Então, se o povo tivesse segregado, provavelmente a linhagem de Jesus seria outra. Então, assim, a ideia é muito boa, mas o povo estava mexendo numa linhagem geracional. Né? Essa é a grande verdade. Então Deus fala assim, não, vamos descer lá, vamos confundir o povo e as coisas vão continuar acontecendo. Aí é que vem o interessante, porque, como eu falei para vocês, vai tudo ligar uma coisa a outra. Né? Aí o que acontece agora? Vem e de repente Deus fala assim, vamos descer, vamos confundir o povo, e aí ele começa a levantar os patriarcas. Por quê? Porque o povo não deu crédito para a pregação de Noé, agora o povo está fazendo completamente o contrário. Então, para que Deus não destrua a terra novamente, é exatamente isso que ele fala no capítulo de número 12, ou capítulo de número 13, se eu não me engano, para que ele não precise destruir a terra novamente, o que ele faz? Ele começa a levantar um povo, né? Aí é onde entram os patriarcas, né? Aí ele vai levantar Abraão, vai levantar Isaac, vai levantar Jacó, e todos com uma mesma missão, né? Vai levantar José, Moisés, são aqueles que vão dar destino e vão prosseguir para que nós possamos continuar a história da Bíblia, né? A partir do capítulo de número 12 isso começa a acontecer, né? O começo de uma nova etapa, o desenvolvimento da humanidade, e Deus ele atua no sentido de libertar o ser humano, né? Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso várias e várias vezes. A história entra em uma nova fase com a revelação de Deus a Abraão, a quem ele ordena, deixa para trás seu parentela, sai de tua terra, da tua parentela, e entra na terra que eu te mostro. Ele confirma essa promessa para Abraão, estabelecendo uma aliança, né? Benditas sejam todas as famílias da terra. Primeiro Deus fala que está pensando em destruir a terra, né? Para não destruir a terra, ele vai fazer com que o povo entre na arca, e depois ele vem em Gênesis capítulo de número 12 e Gálatas capítulo de número 3, verso de número 8, 9, se eu não me engano. Ele vai vir e vai abençoar todas as famílias da terra. Deus faz questão de dizer, benditas sejam todas as famílias da terra. É interessante porque o livro de Gênesis é completamente diferente de todos os outros 4 livros que vêm na sequência do Pentateuco. Êxodo, nós vamos ver que Deus ele vem com um punho mais fechado, né? Algo mais rígido. Levítico, o livro de leis. Números, ele vai vir com número de lei também.
Deuteronômio também. Só que o livro de Gênesis, ele vai ser um livro que Deus não atua de forma arbitrária, né? Ele escolhe Abraão, né? Mas a escolha de Abraão faz parte do plano de salvação que se estende para todo mundo. O fim desse plano aponta sempre para o mesmo lugar, né? Deus sempre foi, né? E ele sempre é muito intencional em tudo aquilo que ele faz. Se você for parar para pensar, a história de Abraão começa em Gênesis, capítulo de número 12, e no livro dos Hebreus, os Hebreus ainda vão falar de Abraão, e nós falamos de Abraão até os dias de hoje, porque a partir dele, né, a partir de Moisés, a partir de Abraão, esse plano de salvação vai ser iniciado. Abraão vai ser o primeiro, né? Vai ser o começo. Ele vai vir e vai nos trazer esperança, né? A verdade é essa. É porque Deus tá falando para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E olha só que interessante, mais uma vez, Deus fala para o povo crescer, multiplicar e se espalhar pela terra. Agora Abraão vem, cria sua família, Abraão vem, é criado, tem a sua parentela, tem a sua família, tem tudo formado, e de repente Deus olha para ele e fala: sai para uma terra que eu vou te mostrar. É como se Deus estivesse pegando Abraão e escondendo ele para um propósito, sabe? Aí depois Deus vem e vai levantar Isaac, Jacó, José. É fascinante, porque quando José, né, a história de José para mim é uma das histórias mais espetaculares da Bíblia. É alguém que vendido como escravo, e de repente é alguém que vai ser feito governador, né? Deus faz questão de fazer toda essa história. E aí, se alguém quiser, sobre os patriarcas aqui, né? Na verdade, sobre o primeiro ponto aqui que nós falamos, se alguém quiser para depois dar uma lida de um modo geral, o primeiro ponto aqui, o livro de Gênesis, como ele foi dividido, vai ser a história das origens, né? A origem do povo, depois a história dos patriarcas. Se alguém quiser anotar aí, a origem vai ser de Gênesis capítulo de número 1 até o 11, tá? Depois ele vem com a história dos patriarcas, do 12 até o 50, e a história dos patriarcas, elas são divididas aqui em 4 partes: Abraão, Isaac, Jacó e José, né? Do 12 ao 25 Abraão, do 25 ao 26 a história de Isaac. Por incrível que pareça, é uma história muito curta, muito rápida, um patriarcado muito rápido, mas que impacta toda a nossa linhagem até os dias de hoje. Depois Jacó e José, né? José no Egito. A gente tem o costume de falar de José do Egito, quando na verdade é José no Egito, porque ele passou uma temporada no Egito, mas ele não pertencia aos egípcios. E aí, vocês conseguiram captar até aqui? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer falar? Vocês falam também, gente. Senão eu falo sozinho aqui e vou embora. Não, ficou claro, pastor, bem claro. Então, assim, o livro de Gênesis, assim, como eu falei para vocês, eu sei que vocês vão ter outras aulas, então essa é a questão, tá? Os 4 principais pontos que eu queria abordar com vocês, que são divididos, tá? O livro de Gênesis, e que apontam até o dia de hoje para a humanidade. E para vocês verem como é interessante, ó, como todos os pontos se ligam. O Gênesis capítulo de número 11, como nós acabamos de ler, né, Deus fala para o povo se espalhar e que cada um vai falar a sua própria língua. Atos capítulo de número 2, Deus fala para o povo: se reúnam, fiquem todos em Jerusalém do alto, vocês sejam revestidos de poder. Aí o que acontece? De repente, estão lá os gregos, os judeus, os latins, todo o povo reunido, de todas as tribos, línguas e nações estão reunidos. Quando de repente, eles têm um som de um vento impetuoso e todos começam a falar, cada um na sua língua. E aí, o que Deus faz? Para mostrar para o povo que ele não está nem um pouco preocupado com a forma que falam, com a forma que agem, com as línguas que falam. Deus faz questão de fazer com que o grego entenda o judeu entenda o grego, o latim entenda, com que todos se entendam. Então, assim, se a questão fosse a língua, Deus teria feito isso lá no começo, né? Ele teria feito com que todos tivessem línguas diferentes lá no começo, mas ele faz questão de mostrar para o povo, anos depois, mais de 1.200 anos depois, ele faz questão de mostrar para o povo que se ele quisesse lá atrás, ele teria feito, e que a forma, que a língua dominante do povo não é importante, que o importante é que nós possamos ser obedecendo e confiando naquilo que ele fala, né?
Então Deus faz questão de anos depois fazer com que o povo entenda um ao outro, mesmo sendo de cidades, mesmo sendo de nações completamente diferentes. Então, como eu falei para vocês, toda a Bíblia ela vai ser ligada, né? Nós vamos ter fatos que vão ligar um ponto ao outro, nós vamos ter fatos que vão nos fazer apontar sempre para o mesmo lugar. Então, como eu estava falando antes, hoje foi uma aula bem no panorama geral, mas para a gente poder entender mesmo a divisão do livro de Gênesis, a origem. Tudo certo? Alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa? Acredito, né, que de alguma forma eu tenha somado com vocês, né? Se vocês precisarem de alguma coisa, estou sempre aqui. Como eu falei, enrolado, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Hoje mesmo, assim, quase. Eu falei, não dá para cancelar. Já tive que remarcar essa aula duas vezes, se eu não me engano. E hoje eu tive que resolver mais um BOzinho de novo aí no Goiás. Mas graças a Deus eu tentei chegar. Até mudamos o horário por essa questão. Mas graças a Deus deu certo. Então, assim, qualquer dúvida, gente, estou à disposição. Que vocês precisarem, vocês têm meu contato, tá? Acredito, né? E tenho certeza disso que nos próximos meses agora nós vamos estar mais tranquilos. Quero estar mais visto com vocês, certo? Top, pastor. Próximo, agora que a gente vai entrar, vai ser Êxodo, né? A sequência do Pentateuco. Então, quando o senhor quiser, mando lá a listinha dos temas já, mas se o senhor sentir quiser dar mais uma aula. Já pode me mandar, que eu vou querer sim. Tá? Eu quero estar mais perto. E aí, como um assunto mais específico, a gente consegue abordar com mais tempo, mais tranquilidade. Vocês na internet, vocês ficam tímidos também, porque pessoalmente vocês perguntam mais. Então, assim, vocês só deixaram eu falar hoje. O online geralmente é assim. Acho que o pessoal tá entendendo ainda, eu também tô entendendo ainda, mas quando é nas terças-feiras o pessoal compartilha mais, né? eu entendo, acho que a gente, eu, por exemplo, aqui, eu já me arrumei umas 10 vezes na cadeira aqui, sentei, aí vai relaxando, que a gente tá em casa, vai relaxando, e daqui a pouco a gente nem tá participando direito. Mas, pelo menos eu começo a me concentrar em várias outras coisas, que eu já peguei um monte de coisa na mesa aqui, mas é isso. No próximo ponto eu vou estar com vocês também, tá? Então, gente, é isso. Obrigado por vocês estarem aqui, por vocês ouvirem. É isso. Tamo junto. É isso, pessoal. Terça-feira, aliás, segunda-feira temos aula presencial no Porto Rico. Quem sentir que quiser estar conosco, vai ser uma outra turma no Porto Rico. E terça-feira presencial. E hoje à noite, domingo, é culto de Santa Ceia, então é isso, todos convocados. É isso, pessoal. Um abraço, gente, um ótimo domingo. Abraço, a paz, fica com Deus. É isso aí, meu povo.